Vamos agora então continuar na verdade a leitura da aula de Srila Maharaj. Ontem foi o festival de Srila Siddhar Maharaj, então não lemos sobre a aula de Srila Maharaj, lemos no último dia, na terça-feira, e agora vamos continuar. Só um minutinho que eu vou ver aqui onde paramos. Então, Srila Maharaj fala assim: quantos dias você estará vivo nesse mundo, nesse corpo? Você pode sair neste exato momento. Você pode ir ao Ghat de cremação na margem do Ganges, neste exato momento. Nós podemos morrer a qualquer momento, é isso que Srila Maharaj está falando. Não sabemos quando vamos abandonar o corpo. Parikshit Maharaj, ele recebeu uma maldição de um Brahmana e ele sabia que ele tinha 7 dias de vida. Mas nós não sabemos se nós temos 7 ou 70 ou 7.000, não sabemos quantos dias temos de vida. Então, por que esperar? Srila Maharaj está falando, não sabemos, a morte está sentada ao nosso lado. Ele fala sempre isso, é um verso que ele sempre cita. Então, não sabemos o momento que nós iremos abandonar o corpo. Continuando aqui, então. Você pode sair neste exato momento desse corpo. Você pode ir ao Ghat, como ele falou, ao Ghat de cremação. Na Índia é muito comum, né? Ter a cremação ao lado do Ganges. Essa vida não é eterna. Ela irá embora, ela irá acabar. Mas você a está passando em vão. Você está perdendo seu tempo, deixando a vida passar em vão. Você não pode clamar ao Senhor Supremo. Por favor, clame ao Senhor. Prabhu, desculpa aqui, só um minutinho. Você não pode clamar ao Senhor Supremo. Você tem que falar, por favor, Prabhu, clame ao Senhor Supremo. E o Senhor Supremo fala, pratique a consciência de Krishna corretamente. Esta é a terra onde o Senhor apareceu. Ele está falando para os bengalis. Então, Srila Maharaj está falando que ainda é a terra onde o Senhor Supremo apareceu. Todas as encarnações de Krishna, os avatares de Krishna, apareceram na Índia. Então é muita fortuna a pessoa nascer na Índia. Mas tem que aproveitar essa vida, né? Essa vida que apareceu na Índia, que nasceu na Índia. O Senhor apareceu lá, vida Yuga após Yuga. Ele veio aqui em Satyuga, ele veio aqui em Treta Yuga, em Dwapara Yuga e em Kali Yuga. Não só isso, Mahaprabhu veio aqui mesmo para a Bengala Ocidental. E você teve a boa fortuna de nascer nesta terra, nesta mesma terra que Deus. Apesar disso, se você viver aqui nesta terra pura, mas não serve ao Senhor Supremo, não pensa no Senhor Supremo, então os seus dias passarão em vão. E não só quem nasce lá, né? Nós nascemos aqui no Ocidente, enfim, a maioria que está assistindo aí pelo menos a live, a Shunanda que está aqui presencialmente, a gente nasceu aqui, mas nós tivemos iniciação com um guru genuíno.
Guru genuíno. E não adianta você ter iniciação com o Guru genuíno se você não praticar corretamente. Se você fizer o que é errado, além de fazer o que é certo. Nós temos que fazer o certo, o favorável à devoção, e rejeitar o desfavorável. Se nós continuarmos a fazer o que é desfavorável, não tem nenhum benefício com isso. Como disse Lachara Maharaj, é como fazer uma cerimônia de fogo. Você joga o ghee na madeira, no fogo, depois você joga uma colher de água. Aí você joga o ghee para o fogo pegar e joga uma colher de água. No final, o que acontece? O fogo apaga. Então, nós não podemos fazer o que é desfavorável à devoção. Nós temos que controlar esse impulso que nós temos de fazer o que é errado. Não adianta, então, nascer no local sagrado ou ter iniciação com o Guru genuíno. Nós temos que praticar. Senão, seus dias passarão em vão. Quantos dias você estará vivo nesse corpo? Você pode sair nesse exato momento. Só mais um minutinho aqui. Então ele diz, pratique a consciência de Krishna corretamente. Corretamente é seguir o que o Guru fala. Tudo o que o Guru fala. Isso é praticar a consciência de Krishna corretamente. Todos terão que responder. Quando vier cruzar o rio, terá que dar a resposta. O que você vai dizer? Você tem prestado serviço? Você tem feito serviço? Eu estava fazendo a coleta ontem e alguém me disse, eles nos deram 10 quilos a menos. Os devotos foram coletados pelo Srilachara Maharaj. O dono da usina de arroz, ele doou 50 quilos de arroz para Srilachara Maharaj, mas o funcionário colocou 40. O funcionário colocou 10 quilos a menos, pensando, eu vou pegar para mim esse dinheiro, esses 10 quilos de arroz. Mas isso daí é extremamente prejudicial para aquele que roubou Deus, para aquele que roubou a missão. Você não pode enganar Deus, você pode enganar qualquer um, menos enganar Deus. Não pode dar menos para Ele. E se você der algo ao Senhor Supremo, você acha que terá menos? Nunca. Aquele que doa para Deus nunca vai ficar sem nada. Você acha que você doou para Deus, você doou para o templo, você doou para o Guru, para a missão, você vai ficar sem dinheiro? Claro que não. Srilachara Maharaj diz, claro que não. Nunca faltará. Lembre-se sempre disso. Não negocie com o Senhor Supremo. Você deve parar a mentalidade do seu lojista. Você não pode ter a mentalidade de quem tem uma loja. Você nunca pode ter a mentalidade de achar que você vai levar vantagem sobre Deus. Não pense que você recebeu iniciação de Gurudeva, então você obterá algo em vez disso. Em troca disso, você receber a iniciação de Gurudeva, você não vai receber nada material em troca disso. Você obterá algo em vez disso. O que você vai obter? Por outro lado, alguém pensa, eu fiz dele o meu discípulo,
e ele me oferecerá reverências. Um guru, ele nunca deveria pensar assim, querer reverência do discípulo. Aqueles que pensam assim não podem ser gurus. Eles não têm o direito de receber reverência de ninguém. Alguém pode se tornar um mendigo. Alguém pode se tornar um grande erudito, um pandit, ou alguém, ou qualquer outra coisa você pode se tornar, mas se eles não puderem resgatar os outros das garras da bruxa maia, do nascimento e da morte, se eles não puderem mostrar aos outros o verdadeiro caminho, se eles não puderem dar aos outros o direito de servir ao Senhor Supremo em Goloka Vrindavana, então eles não têm o direito de receber reverências ou doações de ninguém. Eles nunca podem ser um guru. Então, aquele que quer reverências, aquele que quer algo do discípulo, ele nunca pode ser um guru. Se alguém pensa, eu fiz o meu discípulo, mas ele não está me oferecendo reverências, nunca poderá ser um guru. Aí tem um verso aqui que Srila Maharaj diz, que diz o seguinte: aquele que é mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore, que dá honra aos outros sem querer a honra para si mesmo, ele está qualificado a cantar sempre, ininterruptamente, os santos nomes de Krishna. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita 3.6.239. É um verso muito comum que todo mundo conhece, né? Kirinadapi Sunichenata Arorapi Sahisnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Mahaprabhu escreveu isso. É o terceiro verso do Sri Shikshastra. Se alguém me trata com respeito ou não, se alguém me oferece reverências ou não, não me importa. Oferecerei as minhas reverências a todos. Mesmo que você seja um guru, você deve oferecer reverências aos seus discípulos, mesmo que eles não lhe ofereçam as reverências. Então, você pode ser um guru. Aquele que tem esse humor de oferecer para quem não oferece para ele, mesmo que for seu discípulo, ele pode ser um guru. Ele não recebeu iniciação de mim, ele não fez isso por mim, ele não fez isso para mim. Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele disse: não faço muitos discípulos, não façam muitos discípulos, não leia muitas escrituras, não pratique muitas coisas, não é necessário fazer tudo isso. Você não sabe tudo, mas um guru genuíno, ele tem que carregar todos os pecados, erros, ações erradas, todas as aflições dos seus discípulos. Então, quanto menos discípulos você fizer, mais benefícios você terá. Você deve se lembrar disso. Então, aquele guru, o guru que inicia muitos e muitos discípulos, não é bom para ele, para a vida espiritual dele. Um guru genuíno não tem problema, mas o guru que não é genuíno e ele começa a fazer discípulos, ele vai se dar mal.
Por quê? Porque ele vai carregar todos os pecados dos discípulos, as aflições dos discípulos, todas as coisas erradas do discípulo. E aí você vê muitos gurus que ficam com problemas, eles caem. As pessoas não entendem tudo isso. Aqueles que entendem isso, eles têm a qualificação certa. Srila Acharya Maharaj, ele canta então uma canção agora e encerra essa parte da aula. Vamos para a próxima aula na sequência. Tem alguma pergunta, Shinanda? Não. Estou pensando um pouco nessa coisa do... Eu entendo a questão de que se você tem menos discípulos, né? Você sofre menos as consequências, né? Como é que chama? As misérias dos discípulos. Das falhas, né? Que eu ia falar, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que a missão cresça, né? E que ela tenha bastante discípulos. Então, é meio contraditório, de uma certa forma, né? Srila Acharya Maharaj, na verdade, aqui ele está falando, ele nunca negou dar iniciação para nenhum discípulo, né? Se o discípulo, ele falou, né? Srila Govinda Maharaj falou para ele, se você tem alguém que quer cantar o santo nome, né? Alguém que quer realmente cantar o santo nome, alguém que quer elevação espiritual, você tem que iniciar. Mas ele está falando isso porque tem muita gente agora querendo iniciar. Porque é modinha, né? Muita gente quer ter discípulo, muita gente quer ter discípulo, como ele diz, para prestar reverência para ele, para dar algo para ele, para dar dinheiro para ele sobreviver. Então, isso não é adequado. E uma pessoa que está nesse estágio de querer discípulos, para isso, quanto mais discípulo ele tiver, pior para ele. Né? O discípulo também ele tem que ter a noção, né, de que se é isso mesmo que ele quer, né, também, né? Porque aí ele se inicia e larga. Outro dia eu estava conversando com um devoto bem antigo, né? Assim, antigo. Ele tem quase 30 anos de missão, né? E ele não é de São Paulo aqui. E aí ele falou, poxa, mas é engraçado, ele falou, as pessoas recebem iniciação e somem, né? Então, na verdade, a pessoa não estava preparada, com o solo pronto ainda para receber iniciação, né? E a pessoa precisa pensar bem antes de receber iniciação e pensar bem o que é. Eu quero realmente cantar o Santo Nome, porque cantar o Santo Nome, comprar uma japamala no mercado, que nem fala Srila Acharya Maharaj, você vai em algum lugar aí, em alguma missão, sei lá, em alguma loja, compra uma japamala, começa a cantar e acha que está servindo Deus. Não está servindo Deus. Srila Siddhar Maharaj fala, isso daí é só exercício dos dedos. Quando você compra uma japamala e começa a cantar o Santo Nome, é exercício para os dedos. Agora, se você quer cantar o Santo Nome, então recebe iniciação de um guru. É o comprometimento, né, que você faz, né, um acordo, né, de uma certa forma com o guru, de eu vou me iniciar e eu vou me dedicar, né? E não adianta nada. Por isso que tem que ter a vontade de querer evolução espiritual. São duas coisas, né? Querer cantar o Santo Nome e querer ter evolução espiritual. Se a pessoa quer evolução espiritual, ela vai ter que fazer algum sacrifício. Srila Acharya Maharaj falou, lemos acho que há 2 dias atrás, ou 3 dias, a vida material sem sacrifício você não consegue nada. Todo mundo tem que fazer um sacrifício na vida material. Você vai trabalhar, de repente está chovendo, está frio, né? Você foi dormir tarde, você acorda com sono, você vai trabalhar, tem um sacrifício. Por que na vida espiritual você não quer sacrifício? Você tem que seguir regras e regulamentos. Na vida material também nós seguimos regras e regulamentos. Se você tem um emprego, você chega atrasado, você vai levar uma advertência se isso aí for constante. E se for constante mesmo, você vai ser até mandado embora. Se você vai numa audiência e você chega atrasado, você perde, né? A revelia, né, que chama, né? Então,
O mundo material é feito de regras e regulamentos. Se você está numa universidade e vai ter uma prova, a FUVEST, por exemplo, né? Hoje em dia as universidades, você pagando, você faz o que quer. Mas vai fazer uma prova da FUVEST para entrar no vestibular. E é uma pública, não é assim. Né? Uma pública não. Você vai fazer uma faculdade pública, não é? Então, mas na prova da FUVEST, né? O vestibular, se você deu o horário lá, não sei que hora que fecha agora o portão lá, né? Mas fechou o portão, você chegou 1 segundo atrasado, você não entra. Não entra mesmo. Fechou a hora que travou o portão, você não entra mais. É regra, não adianta xingar e ficar bravo. E por que na vida devocional o Guru fala, tem que fazer isso e ninguém faz? Porque a gente não vê o resultado material na hora. A gente não, nem o resultado espiritual na hora a gente não vê. A gente quer agora imediatismo, né? Todo mundo quer tudo para agora. Ah, eu quero ver isso, eu quero sentir um êxtase. Aí você lê na escritura que Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, os grandes devotos, eles arrepiavam o corpo, eles começavam a chorar em êxtase e dar risada. Aquele sentimento que parece de loucura, mas não é loucura, é êxtase, né, da alma. Quando que isso vai acontecer, né? Então está todo mundo querendo ir para ontem isso. Quando que eu vou ter gosto em cantar o Santo Nome? A maioria não tem, eu não tenho gosto em cantar o Santo Nome. A gente canta porque o Guru falou, cante o Santo Nome, né? Agora, quando que vai chegar esse gosto de pegar a Japamala? Você vai dormir à noite, aí você fala assim, nossa, não vejo a hora de acordar para cantar Japamala. Eu não conheço ninguém que me falou isso até hoje. Ninguém até hoje me falou isso. Nossa, não vejo a hora de acordar amanhã para cantar Japamala, né? Você levanta, você canta, ou de manhã ou à noite, enfim. Mas por quê? Porque o Guru falou, cante a Japamala, né? No mínimo 16 vezes, no mínimo 4 vezes. Então, a gente quer tudo de imediato, mas não é assim a vida devocional. Então, tem muita gente iniciando agora, né, e não sabem o prejuízo que estão tendo. Se ele não é um guru genuíno e está iniciando, ele está se prejudicando. Qual a vantagem de ser guru? Silat Maharaj falou, né, ele não queria ser guru, mas o guru dele pediu, você vai ser o sucessor, então ele aceitou o serviço. Mas ele falou, eu queria ser um bom discípulo, eu não queria ser um guru, eu queria ser um bom discípulo. Né? E também é dito nas escrituras, se você não é um bom discípulo, você nunca pode ser um guru. Se você não segue tudo que o Guru fala, como é que você vai, seu Guru, como é que você vai ser Guru? Então, Sirat Maharaj está abrindo os olhos aqui das pessoas que querem ser Gurus, que acham que ser Guru é legal, é bacana, né? Não é bacana, né? Não é questão de ser bacana, é questão que se o teu Guru falou, você vai ser o sucessor, então você tem que ser o sucessor. Né? Mas você tem que corresponder o papel que o Guru te deu, não fazer o que você quer também. Não é fácil, né? Não é fácil, a vida devocional tem que ter sacrifício, sim. Não tem como. Não tem como você ter uma evolução espiritual sem sacrifício. Deixa eu continuar aqui e ver aonde está agora. Ainda temos bastante tempo para ler aqui. A próxima aula, o subtítulo é Como orar para o Vaishnava Thakura. Vaishnava Thakura é um devoto puro de Deus. Como orar para ele? Não orando pedindo coisa material. Vamos ver o que Silat Maharaj está falando nessa aula aqui. Essa aula foi dada em Bengali também, traduzida e transcrita para o inglês, e agora vamos ler em português. Ela foi dada, essa aula, em Hooghly. Hooghly é um local da Índia, no dia 26 de janeiro de 2020. É a continuação da aula anterior que estávamos lendo. Ele começa então agora aqui, essa parte da aula, falando um verso que diz o seguinte: quando Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele será misericordioso comigo? É uma pergunta. Quando alcançarei a sombra dos pés dos Vaishnavas? Um outro verso diz o seguinte:
Quando vou desistir desse ego mundano, veja só, quando eu vou desistir desse ego mundano, quando eu vou honrar os devotos do Senhor Supremo, quando Sri Chaitanya Mahaprabhu me concederá a sua misericórdia, quando poderei vir ao abrigo dos pés sagrados dos Vaishnavas, quando eu poderei prestar reverências aos Vaishnavas, quando poderei mostrar respeito aos Vaishnavas, quando deixarei este ego material, meu dinheiro, a minha casa, eu sou um guru, tudo isso é ego material. Mesmo que você pense, eu sou o Gurudeva, isso é ego material. Mesmo que você pense, eu me tornei um discípulo, isso também é ego material. Veja só o que Srila Chaitanya está falando, como o nosso ego é alto. Então, nós temos esse ego, o guru tem o ego que ele é guru, se ele ficar falando. O discípulo fala, eu sou um discípulo, ele também tem o ego. Na verdade, discípulos são poucos. Srila Chaitanya falou outro dia na aula. Nós recebemos iniciação, mas não somos discípulos. Discípulo é aquele que segue tudo que o guru fala. Então nós temos vários e vários pontos aqui do ego. Ah, essa é a minha casa, essa é a minha família, este é o meu dinheiro, este é o meu emprego, o ego, o ego, o ego. O eu e o meu. O eu e o meu são duas palavras terríveis para a nossa vida devocional. Todo mundo fala eu isso, eu aquilo, da carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou presidente da empresa, eu sou o chefe, o ego, ego, ego. Ou o meu carro, a minha mulher, a minha família, o meu marido, o meu emprego. Isso daí atrapalha muito a vida devocional. O ego é um dos principais inimigos que nós temos. E o guru também, se o guru pensar, eu sou o guru deva deles, isso é ego material. Se você pensar, eu sou um bom devoto, eu faço tanto serviço, isso é ego também. Nós não fazemos serviço, ontem falamos isso na aula, no festival de Siddhar Maharaj. Quem faz o serviço é o guru. Nós somente somos utilizados como instrumentos para fazer o serviço. Nunca podemos pensar, eu faço tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso é muito ruim para a vida devocional. Vamos continuar aqui a leitura. O que falar de se tornar um guru? Nós nem conseguimos nos tornar um discípulo. Eu lhe disse muitas vezes que neste mundo você pode encontrar muitos gurus, mas o número de discípulos é muito pequeno. Então, como disse Lachar Maharaj aqui, como você pode querer ser um guru se você não se tornou nenhum discípulo? Você nem está fazendo o que o teu guru falou, tudo que o teu guru falou. Como você pode querer ser um guru? Como que você pode querer ensinar uma alma, levar a alma a amor puro por Deus, se você mesmo não segue? Acharya é aquele que ensina pelo exemplo, Acharya é aquele que pratica. Isso Srila Chaitanya já falou várias vezes também nas aulas. Acharya é aquele que pratica. Se você não pratica, como que você vai dar o exemplo para o seu discípulo? Então, aquele que não pratica não pode ser guru. Aquele que não é um bom discípulo, que não faz tudo que o seu guru orientou, ele não pode ser guru. Que exemplo ele vai dar? Mau exemplo? Mau exemplo nós temos no mundo material com todo mundo, com o amigo, com a família. Mau exemplo nós já temos, nós temos que ter um guru genuíno. E muitos querem ser gurus, como disse lá Charmaraj. Gurus existem muitos e muitos, discípulos tem poucos. Existem poucos discípulos, mas gurus existem muitos e muitos. Inúmeros gurus por aí. Mas será que são gurus genuínos?
Temos que tomar cuidado com isso. Nós não, porque nós já temos o guru genuíno. Mas quem não tem guru genuíno ainda, é muito importante ter um guru genuíno. E tem algumas qualidades do guru genuíno. Srirachara Maharaj falou várias vezes já, e ultimamente nós lemos sobre isso. Ele fala, um guru genuíno é aquele devoto, é aquele que ele sabe controlar os impulsos. Quais são os impulsos que nós temos? São 6 impulsos. Todos nós temos 6 impulsos. Mas o guru genuíno, ele controla os 6 impulsos. O primeiro impulso é falar. Mas não falar Harikatha, falar sobre assuntos mundanos. Nós temos esse impulso. Fazer fofoca, comentar sobre isso, comentar sobre aquilo, sobre política, sobre esporte, sobre qualquer assunto mundano. O guru, ele controla isso. O guru genuíno, ele nem tem vontade de falar isso. Então ele controla esse impulso da fala. O outro impulso que ele controla é da raiva. O guru genuíno não tem raiva. Ele não fala mal dos discípulos, né, que é o primeiro ponto, o primeiro impulso. Ele não fala mal de ninguém, ele não olha o defeito em ninguém. Esse é um guru genuíno. O segundo impulso, ele controla a raiva, a ira. O terceiro impulso, ele controla a sua mente. A sua mente não é perturbada. A mente do guru não é perturbada. A quarta coisa que o guru genuíno controla, qual é? O paladar. Ele não fica desesperado para comer uma comida gostosa, para comer a comida quentinha, para comer isso ou comer aquilo. Ele quer honrar a praçada. O guru genuíno vai honrar a praçada. Não importa que seja um grão de arroz duro, ele vai honrar a praçada. Qual que é o quinto, o penúltimo impulso que todos nós temos? Comer em demasia. Comer a mais do que precisamos. É outro impulso. E o sexto e final, o último impulso, é controlar os genitais. Então o guru genuíno, ele vai controlar o genital dele. Mesmo que ele tenha vontade, ele vai controlar. Na verdade, o guru genuíno, ele nem tem vontade, porque ele está em outro patamar. Ele não quer algo mundano. Ele passou desse estágio de querer algo mundano, desfrutar dos sentidos. Então, nós podemos ver o guru genuíno através, esse é um dos pontos, através desses pontos, nós podemos ver aquele que é realmente um discípulo e se tornou um guru. Porque aquele que não é discípulo real, não é um discípulo correto, ele nunca pode ser um guru. Guru genuíno, claro, existem muitos e muitos gurus falsos por aí. Tem alguma pergunta, alguma dúvida ou não. Comentário? Não. Também não teve nenhum comentário aqui, nenhuma pergunta no Facebook. Vamos então cantar para encerrar o Nama Sankirtan Hariharai. À noite continuaremos com o programa, a leitura dessa aula. Às 19 horas começa o programa, às 20 horas começa a leitura da aula. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hariharai. Está no livro grande? Não, estou no pequeno. Ah, tá. Achei. Achou? Quer que eu vou? Quer que eu canto? Peraí. A Shunanda vai cantar. Onde eu não cantei? Hariharai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hariharai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadusudana. Gopala Govindara Shimadusudana. Giridhari Gopinata Madana Mohana. Giridhari Gopinata Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadara Shivasadi Gura Bhakta Vrinda. Gadadara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhattara Gunata. Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shri Shva Gopala Bhatta Dasara Gunata.
Sri Jiva Gopala Vatada Saragunata Echai Gosai Puricharana Vandana Echai Gosai Puricharana Vandana Jahute Vignana Zabista Purana Jahute Vignana Zabista Purana Echai Gosai Jaramuni Karadasa Echai Gosai Jaramuni Karadasa Kasavara Padare Numura Panchagasa Tansavara Padare Numura Panchagrasa Chandra Sharana Sri Bhakta Same Pasa Chandra Sharana Sarana Srini Bhakta Sanivasa Janame Murari Adivasa Janame Janame Murari Adivasa Echai Gosai Javidase Koilabasa Echai Gosai Jade Braje Koilabasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolu Hari Bhaja Vrindavana Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavana Shri Guru Vaishnava Pade Madhya Mana Sri Guru Vaishnava Pade Majaya Mana Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Sri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Harinama Sankirtana Kori Narottama Das Harinama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Doya Nika Doya Gaura Doya Nika Doya Gaura Garamita Goya Gora Garamita Goya Gora Nityananda Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nikai Gora Haribo 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 Nikai Gora Haribo Haribo, 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 Haribo. Haribo 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 Haribo. Vamos ver aqui quem está conosco hoje. Hoje temos aqui só o Ishan Krishna Prabhu. Então, um bom dia Ishan Krishna e a todos que vão ver depois aqui. Até a noite às 19 horas, com o programa da noite. Dandava